Vamos começar agora o nosso estudo sobre os grupos políticos e religiosos do Novo Testamento. Após a destruição do templo no ano 70, o único grupo que permanece é o grupo dos fariseus. Os saduceus desaparecem, os zelotas desaparecem, os essênios também, os sicários. Os que ficam são os fariseus. Por isso que quando a gente pega o evangelho, a gente vê sempre ali um litígio entre os fariseus e os evangelistas. Todo problema, toda questão a ser evitada, todo comportamento a não ser copiado, são os fariseus que fizeram. Né? Sempre tem alguém bom contra um fariseu mau. Por quê? Porque é o grupo contra o qual a comunidade cristã inicial luta. Luta no sentido de luta não física, mas uma luta de ideias, uma luta espiritual, vamos dizer assim. E são perseguidos por aquele grupo. Por isso que os fariseus não são bem quistos, né, pelos evangelistas. E aí a história de Jesus é recontada pelos evangelistas, né? Os evangelhos foram praticamente todos escritos após a destruição do templo, e eles relembram e sempre colocam os fariseus como problema. Daí a primeira dificuldade de estudar sobre os fariseus, porque as fontes que nós temos são todas parciais. De um lado, os evangelhos, que demonstram litígio, do outro, Flávio Joséfo, que demonstra muita benevolência. Claro, ele sendo fariseu, para ele o fariseu é tudo de bom. Então, achar uma fonte confiável é o problema. Né? Então, a gente trabalha com poucos. Tem esse livro do Sanders, uma obra-prima, né? Um livro gigante também. O Judaísmo, só tem na versão italiana. É o que eu uso mais para os meus trabalhos, para o nosso estudo. Né? E ele trabalha justamente, tive aula com ele também em Roma, e ele trabalha justamente isso, dizendo como é difícil encontrar fontes seguras para o estudo de quem são os fariseus. Mas, retomando a história, o Sanders, ele mostra que os fariseus, eles não são esse grupo separatista. Até o termo fariseu, quer dizer separado, parash, né? Que vem do verbo parash, o perushim, que vem do verbo parash, separar. Esse termo não era usado por eles. Alguém que os chamava assim de fariseus, né? Os separados. Não é eles que diziam, nós somos separados. Então daí você já vê a dificuldade de entender esse grupo. Se nós queremos realmente conhecer quem são os fariseus, então eu indico essa obra do Sanders, indico outras obras de introdução à Bíblia, mas de um cunho histórico, né? Obras judaicas, posso indicar também, mas o Evangelho e Joséfo vai nos deixar sem um conhecimento imparcial. Então, o que eles tentavam, os fariseus? Eles tentavam, tentar ser imparciais, né? O que queriam os fariseus? Eles queriam um modo de viver a doutrina, a Torá, os profetas, os outros escritos, no dia a dia. Após a destruição do templo, não temos mais onde celebrar. Como é que eu vivencio essa palavra na minha vida? Então a intenção é muito boa. Então, para cada coisa, para cada atitude, tem uma norma específica. Só que aí é o problema, né? O casuísmo. Tudo eu tenho que deixar registrado o que fazer, como lavar as mãos, que é a crítica de Jesus nos evangelhos, né? Os fariseus têm norma para tudo. É uma tentativa que eles fizeram, mas acabaram dificultando, colocando um peso, regra demais. Mas não podemos condenar assim a iniciativa dos fariseus. Então esse é o primeiro grupo. Não era um grupo muito bélico, né? Eles nasceram ali na época macabaica, dos Assedeus, eles descendem desse grupo Assedeus, que de alguma forma apoiou a reforma dos macabeus contra os gregos, mas sempre na surdina. Nunca foi um grupo que quis ir para o combate aberto, não. É um grupo que agia na surdina, né? Então, o que eles tentavam? Eles tentavam justamente viver a lei de Moisés, né, em situações da vida alteradas. Seria fácil viver a lei mosaica dentro de um contexto
da sinagoga ou do templo, mas se eu não tenho isso, como é que eu vivo no meu dia a dia? Né? Então, esse termo individualista deles, né, eles são chamados de individualistas, porque eles falavam assim, qualquer pessoa consegue distinguir o que é puro e o que é impuro, não preciso estar numa assembleia para isso. Basta eu seguir o ensinamento dos rabinos, né, de rabi, dos mestres. Né? Então, a gente precisa só conhecer esse grupo, saber quem eram eles e evitar assim uma tendência um pouco discriminosa, né? Ah, tudo que fariseu não presta, né? Eu gosto muito de uma frase do Sanders, que ele diz assim: dizer que os fariseus foram hipócritas e legalistas durante 2 séculos ou mais da sua história não há mais sentido de quanto não haveria dizer que os cristãos foram caridosos e amaram sempre seus inimigos durante um equivalente período de sua história. Então, se eu falo que os fariseus não prestam, que sua doutrina não presta pelas atitudes de alguns, o Sanders ele reflete que também não poderíamos falar muito bem dos cristãos se fôssemos ver a história, né, e não a norma que está por trás. Então, é um grupo praticamente de leigos. A gente vai ver que os saduceus, sim, é um grupo descendente dos sacerdotes. Mas aqui não. Aqui é um grupo praticamente de leigos. Né? E, bom, eu acho que dos fariseus é isso que a gente precisa conhecer. Né? Não é verdade que os fariseus não queriam entrar em contato com os outros, não é isso, né? A gente basta ver que Paulo era alguém inserido na comunidade, os fariseus eles existiam até fora dos ditames, dos limites ali geográficos da Palestina, era um grupo que estava, né? Paulo era fariseu, mas conhecido por todos, então assim, não é verdade que eles só queriam viver separados, né? Então esse é o primeiro grupo que nós temos que conhecer, os fariseus, e nessa primeira fala tentar evitar uma ideia preconceituosa contra esse grupo. Né? E agora vamos ver no próximo vídeo sobre os saduceus.